Eu moro em um prédio perto de uma faculdade de São Paulo. É um prédio pequeno de 2 andares, com vários apartamentos pequenos de um dormitório em cada andar, incluindo o térreo, que o dono aluga exclusivamente para estudantes de São Paulo e do interior. Todos do prédio se conhecem e são bem amigos. Esse prédio não tem elevador, já que só tem 2 andares. Na verdade, existe um terceiro andar, mas só tem uma sala enorme que é usada como depósito. E é nesse depósito que se encontra o fantasma do prédio. Se bem que fantasma não estaria muito certo, tá mais para demônio. O prédio tem várias regras, mas a que se dá mais ênfase é não entrar no depósito do terceiro andar, ninguém sobe lá em cima. Aparentemente essa entidade, fantasma ou demônio, deu uma dor de cabeça boa por muito tempo, até que alguém conseguiu trancar ele lá em cima, no terceiro andar. Parece que foi um residente que ficou aqui por um tempo, e dizem que depois que ele trancou o demônio lá em cima, ele falou que ia embora e que não voltava pro prédio. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito aqui e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. O zelador raramente entra lá dentro do depósito, só quando ele realmente precisa ir lá, e quando ele vai, ele não demora mais do que alguns minutos. Ele entra correndo e sai voando de lá de dentro. Como nesse prédio é todo mundo estudante, eu sempre pensei que era mais uma história só para assustar os mais novos ou para assustar o pessoal que chega do interior. Até o dia que eu estava estudando com um cara que mora no segundo andar. O quarto dele fica bem embaixo de onde está o depósito. Nós estávamos lá quietos, estudando, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para ele e falei: eu achei que o Silva tinha viajado essa semana. Ele olhou para minha cara e falou: o Silva viajou. Aí eu falei: e quem tá no lugar dele? Ninguém, não tem ninguém cobrindo ele. Aí eu parei, pensei um pouco e arrisquei. E quem tá lá em cima no depósito? O meu amigo parou de ler o livro, olhou pra minha cara e falou: não é quem, é o que. Eu falei pra ele poder esquecer aquele papo de demônio no depósito que comigo não colava. Ele perguntou quem podia ser, se só o Silva tinha a chave de lá e ele estava viajando. Ele falou que se eu tivesse pensando que era rato ou gato, que era pra prestar atenção no som, era o som de alguma coisa grande andando e de vez em quando arrastava alguma outra coisa. O que era realmente verdade, o que fazia aquele som, não era nenhum rato ou qualquer outro animal. Ele falou que já tinha reclamado com o Silva do barulho, que às vezes acordava ele no meio da noite, mas o Silva falou que não podia fazer nada. O meu amigo pediu pro Silva levar ele até lá em cima, para ele mesmo ver o que era. Ele encheu tanto o Silva que ele acabou levando o meu amigo. Quando o Silva abriu a porta, o depósito estava completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da boca e era verão. O meu amigo perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá dentro e o Silva falou que não, e que quando estava frio assim, era bom não deixar a porta aberta. Quando o Silva estava fechando a porta, o meu amigo conseguiu dar uma última olhada lá dentro e ele jura que viu uma sombra escura lá no fundo indo na direção da porta. O Silva trancou a porta e foi embora, enquanto ele ficou mais um tempinho lá para ver se ouvia algo. Quando ele estava virando para ir embora, ele viu a maçaneta da porta girar bem devagar, como se tivesse alguém testando para ver se a porta estava destrancada. Depois que ele viu isso, ele saiu correndo e nunca mais voltou lá para cima. Eu já perguntei pro Silva e ele não gosta de falar sobre o que tem lá dentro. É muito difícil conseguir fazer ele falar alguma coisa sobre o assunto. A única coisa que ele repete sem parar é não é para. Ninguém mexer lá em cima. Eu tenho mais algumas histórias sobre esse demônio, mas eu só vou contar mais uma agora. É sobre uma garota que morava aqui antes de trancarem coisa ruim lá em cima. Parece que ela morava no apartamento que ficava bem de frente para a escada que sobe para o terceiro andar. Numa noite de sábado, quando quase todos do prédio tinham saído para se divertir, só ela e mais alguns poucos ficaram lá. Ela estava no computador fazendo um trabalho quando ela ouviu passos pelo corredor. Nada de anormal, ela não era a única que tinha ficado no prédio. Mas então bateram na porta de um dos apartamentos vazios, ninguém atendeu, bateram na porta de outro. Também não tinha ninguém. Foram batendo de porta em porta. A essa altura ela já estava meio assustada, achando que podia ser ladrão. Então bateram na porta do lado do apartamento dela. Ela ficou olhando para a porta, esperando baterem na porta dela, mas ao invés de baterem, ela viu a maçaneta girando. Ela estava com o coração na boca e então bateram na porta, mas não foi como a batida dos outros. Nos outros apartamentos, parecia só que tinham batido com os nós dos dedos. Na porta dela parecia que estavam dando chutes com uma fúria incrível. A porta tremeu completamente. Ela correu para a cozinha. Da cozinha ela podia ver a porta da frente. A luz lá fora estava acesa e ela podia ver a sombra dos pés de alguém pelo vão que tinha embaixo da porta. Um tempo passou e quem quer que fosse ainda estava lá. Ela resolveu olhar pelo olho mágico quem era, na esperança que fosse alguma brincadeira idiota de alguém do prédio. Quando ela olhou, ela viu uma sombra escura e disforme na frente da porta dela que tinha 2 olhos vermelhos.
Quando ela começou a olhar, a sombra estava longe da porta, quase na escada. Então ela começou a se aproximar como que se soubesse que a garota estava lá na porta olhando ela. A garota soltou um grito que chamou a atenção do prédio inteiro. O pessoal que tinha ficado aqui saiu correndo para ver o que era. E encontraram a porta aberta, com a garota desmaiada no chão, com 2 marcas roxas nos pulsos dela, como se alguém tivesse agarrado ela com muita força. Ela falou que só lembra de ter visto a sombra se aproximar da porta e de gritar. Depois disso, ela só lembra de estar todo mundo do lado dela no apartamento. Sem falar que ela estava com a porta trancada e com a correntinha e não tinha sinal nenhum de entrada forçada. No dia seguinte, ela foi para casa de uma prima dela que mora aqui em São Paulo e só voltou para cá para pegar as coisas dela. Depois disso, que o tal cara trancou de algum jeito o demônio no depósito, eu nunca cheguei a ver nada. A não ser uma vez que eu dei uma de curioso e subi pro 3º andar para ver se via alguma coisa. Quando eu encostei na porta, ela estava completamente gelada, como se fosse a porta de um freezer industrial. Eu saí correndo de lá. E é isso. Essa é a minha história. Mesmo não tendo visto o fantasma, demônio ou entidade, eu já tive provas o suficiente de que realmente tem alguma coisa naquele depósito. Eu não sei o que, mas tem alguma coisa lá em cima.